Texto da Bíblia, da Palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo 20, versículo de 1 a 4. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia. Vamos lá. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e virens cavalo e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Queridos irmãos, Moisés, ele recebeu de Deus o chamado, foi comissionado por Deus para libertar o povo de Israel, que já estava há 400 anos, ali várias gerações sendo escravizadas no Egito. E Moisés então ele recebe este chamado, esta função, com 80 anos, é que ele prossegue dentro dessa caminhada. Moisés, um homem de Deus, um servo de Deus, e ele sai do Egito, com aquele povo, com aquela geração, e a Bíblia diz que durante 40 anos, aquele povo caminhou no deserto, e uma geração se foi, e Moisés está aqui neste exato momento, à beira do Monte Nebo, à beira do Rio Jordão, diante de um vale chamado Bet-peor, e ele está aqui falando à geração, à nova geração, que iria tomar posse da terra prometida, que iria tomar posse de Canaã, que iria tomar posse da promessa que as gerações Deus havia feito. A palavra era para o povo de Israel. E Moisés está aqui encorajando, dando diretrizes tanto aos sacerdotes como aos soldados e a toda a geração de Josué, que iria prosseguir na conquista desta terra prometida. E ele está exortando a eles sobre a postura que eles deveriam ter frente à guerra, pois qualquer um que não tivesse uma boa postura seria desqualificado pela guerra. Este era o contexto pelo qual está aqui este texto que nós acabamos de ler. O fato é que a guerra, entrar na guerra, era uma certeza. Até porque lá no início do texto que lemos no versículo 1, nós podemos ver que ele estava dizendo: quando fores à guerra. Ou seja, a guerra iria acontecer. Eles teriam que passar o Jordão e enfrentar o exército, os povos que estavam lá do outro lado. Eles teriam que enfrentar os gigantes que estavam do outro lado do Jordão. Ou seja, a guerra era uma realidade. Ao saíres, vocês vão pelejar. Esta era a orientação que Moisés estava dando àquele povo, encorajando ele. Agora preste atenção, preste muita atenção. Temos que entender que enquanto estivermos neste mundo,
Enquanto estivermos nessa existência, sempre haverá guerras, sempre haverá batalhas para enfrentarmos. Não é se a guerra se levantar. Não é se por um acaso, se por um motivo, um dia ou outro, se acontecer de ter. Não, é quando. Sempre haverá guerras, sempre haverá batalhas para enfrentarmos. Sempre haverá circunstância. Agora eu quero que fique claro. Existem guerras que findam, outras não. Existem guerras que findam, outras não. Por exemplo, guerras que não findam. Que não têm fim. Um exemplo são as tribulações. Sempre vamos enfrentar tribulações. Jesus deixou claro, o Evangelho deixa claro, no mundo tereis aflições. E Jesus deixa isso muito bem claro em toda a pregação, em toda a palavra, no próprio chamado dele aos discípulos. Eis que vos envio em meio de lobos, vos açoitarão. Vocês passarão por isso e por aquilo outro, por amor do meu nome. No mundo nós teremos aflições, nós teremos tribulações. Ou seja, viver não é fácil. Outras guerras que não findam são perdas. Na vida nós vamos ter perdas. Existe até um livro chamado Perdas Necessárias, falando das perdas que o ser humano tem no decorrer da sua vida, da sua existência. Vamos perder entes queridos. Ninguém irá viver, ou acima, alguns até vão, 100, 120 anos. Mas haverá perdas. Não tem como. Você vai fazer um vestibular, e mesmo que tirou notas boas, talvez alguns vão entrar e você não. Haverá isso, haverá essa seleção, é o mundo que nós vivemos. Haverá perdas. A velhice é uma realidade. Ela vai chegar. Pode fazer a plástica que for, puxar de um lado, puxar de outro. Vai chegar a velhice. Não tem jeito. E com ela, o vigor vai embora. Meu Deus do céu. Vai. Ela vai chegar. Não tem como. Haverá perdas. Outras são situações para encararmos. Doenças, enfermidades que surgirão. Vamos enfrentar, são guerras que não findam. Uma vez o apóstolo Paulo até mesmo orou para que Deus o livrasse de um espinho que ele tinha na carne, mas Deus apenas disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, meu filho, não vou tirar isso de você. Há guerras que não findam. Um outro exemplo são as guerras interiores, que a Bíblia deixa bem claro que em nós, seres humanos, principalmente diante daqueles que servem ao Senhor, haverá uma guerra interior. A luta entre o espírito e a carne, entre obedecer a Deus e não obedecê-lo. Entre dizer sim para o pecado e não para Deus, essa guerra haverá. E aí você tem que fazer a escolha, ou você vai obedecer a Deus ou não. Você vai dizer sim para o pecado e não para Deus? Ou dizer sim para Deus e não para o pecado? Essa guerra, nós sempre vamos enfrentá-la. Não tem como fugir. São guerras que não findam, e essas batalhas se findarão no céu. Faz parte. Faz parte. Faz parte da vida. São guerras, e a guerra, eu falo porque é guerra, porque é difícil aceitarmos isto. É difícil aceitarmos que o mundo é assim. É difícil aceitar as perdas. É difícil aceitar as tribulações, e é difícil mesmo. Mas faz parte. Talvez aqui,
neste dia, nesta noite, existem pessoas que estão de fato enfrentando uma guerra desse tipo. Guerras que não findam. Agora existem as guerras que findam, que enfrentamos, que temos que enfrentar, mas elas têm um fim. Por exemplo, são inimigos, adversários, que vêm para tentar nos destruir, que são acometidos, que vêm, que nos atinge a nossa alma, como a depressão. É algo que tem fim. A ansiedade é algo que tem fim. Alguns tipos de perseguição no trabalho, na família, é algo que tem fim. Problemas em contextos variados têm fim. Pensamentos de inferioridade, etc. Com o poder de Deus e com algumas atitudes, estas coisas se findam, vão embora. Com a atitude certa e no poder de Deus, essas coisas vão embora, essas guerras se findam, se acabam. Se levantam outras, mas elas se acabam. Nós a vencemos. Agora, essas guerras, irmãos, tanto as que não findam como as que findam, essas guerras são uma certeza, pois elas de fato virão. Elas virão. E então, como vamos enfrentar essas guerras? Como vamos enfrentar esses adversários? São as lições que podemos extrair deste texto. São as lições que podemos extrair aqui, em algo que Moisés disse para o povo de Deus, há milênios atrás, e que serve para mim e para você hoje. Primeira lição sobre como enfrentar essas guerras, é dizendo não ao desânimo. Dizendo não ao desânimo. Saber que se tem algo a enfrentar sempre, que sempre tem essas guerras que findam, essas que não findam. Saber disso, que é algo que nós sempre vamos ter que enfrentar. Logo nos vem o desânimo. O desânimo tenta se instalar em nós. Aí nós pensamos, poxa vida, é mais uma situação, acabei de sair de uma, lá vem outra. Acabei de solucionar essa situação aqui, Deus resolveu isso, está tudo resolvido, e de repente levanta-se outra, lá vem outra batalha para enfrentar. Lá vem outra guerra para encarar. Lá vem outra circunstância. Lá vem um outro momento. Há momentos na vida que nos sentimos dentro de um corredor polonês. Já brincaram disso? Eu, quando era criança, eu brinquei desse negócio de corredor polonês. Que é coisa de menino, né? Fazia aquele corredor e você tinha que chegar até o final. Era um rapaz do lado, outro do outro, e era chute, era soco no estômago, era tudo aquilo, e quando você chegava lá no final, estava tudo ok. Consegui, passei, mas sentindo dor em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Muitos já devem ter brincado desse negócio aí, né? Há momentos em que a vida nos coloca nessa situação. Há momentos que a vida nos coloca nessa situação, que o sentimento é esse, que estamos num corredor polonês, levando pancada para tudo quanto é lado. Há momentos na vida que nos sentimos assim, e isso nos desanima, mas a Bíblia nos aconselha a agir de outra forma. Veja o que o texto diz, veja o que a palavra de Deus diz. Diz assim: e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, não desfaleça o vosso coração. Até aí. Não desfaleça o vosso coração, quando vocês forem à guerra, à batalha, encarar esses momentos para que não desfaleça o vosso coração. Moisés está dizendo, olha, não desfaleça o vosso coração. Quando estiveres diante de um inimigo, que o coração não venha desfalecer, ou seja, não venha perder o ânimo. Não venha perder a gana, a garra. Por isso, diante da guerra do inimigo, diga não ao desânimo.
sua mente ou até mesmo o diabo vai sussurrar aos seus ouvidos para que você venha se entregar, se enclausurar, se esconder, jogar a toalha. Agora a Bíblia diz e aconselha diferente: diga não ao desânimo, não esmoreça o seu coração. Dizendo não ao desânimo. É claro que o desânimo é algo que se instala em nós, é algo que vem. É claro que vem. Agora, o que eu estou dizendo é você se alimentar do desânimo, dormir com o desânimo, acordar com o desânimo, passar o dia com o desânimo, se alimentar do desânimo. E se alimenta dele, se alimenta dele, se alimenta dele, vai se alimentando disso. Mas a Bíblia aqui, Moisés está dizendo: olha, vocês não se esmoreçam diante do inimigo, ou seja, não se entregue ao desânimo, vai, encare. E veja lá no texto que nós lemos que o exército é maior que vocês. Eram gigantes que eles iam encarar. Eram gigantes. Ele diz: mas chegam lá, não se entregam ao desânimo. Não se entregue, diga não. E a Bíblia ela narra um fato, que é o fato do profeta Elias, em 1 Reis capítulo 19. Elias que se sentiu assim, disposto a jogar a toalha, diante de uma situação que lhe causou uma guerra interior. Porque Elias era um homem de Deus, como diz Tiago, capítulo 5, versículo 17. Como diz lá o irmão de Jesus, Tiago era homem como nós. E Deus mandou ele orou, o céu cessou, não houve chuva. Depois Deus manda ele orar e vem chuva. E é um homem que desafiou um exército inteiro de uns adoradores de Baal. É um homem que orou, fez fogo cair do céu. E ele então recebeu uma ameaça. E ele então ali se tornou, dentro dele houve uma guerra interior. E ele quis jogar a toalha. A Bíblia diz que ele pede a morte. A Bíblia diz que ele quer se entregar. E a Bíblia narra que diante dessa situação que lhe causou uma guerra interior, onde ele também se escondeu numa caverna, mas Deus lhe dizia: que fazes aí, Elias? Sai desta caverna. Sai dessa caverna e vai abençoar, vai cumprir o teu propósito, vai cumprir o chamado que eu fiz para você, mas saia. Ou seja, Deus estava dizendo para ele: não se entrega ao desânimo e prossiga na caminhada da fé. Um outro exemplo na Bíblia, eu vejo o apóstolo Paulo e Silas, quando eles pregando o evangelho, eles são presos. Eles levam chicotadas, eles são algemados, e ali no meio da cadeia, ali preso, eles não se entregaram ao desânimo. A Bíblia diz que eles louvavam a Deus, eles oravam a Deus. O livramento veio, o carcereiro foi salvo, não só o carcereiro, mas toda a família. Mas é uma decisão de não se entregar ao desânimo. Tempos atrás aconteceu um fato em que quis o desânimo se instalar no meu coração. E foi uma guerra interior. E com muito custo, exercendo as disciplinas da fé, exercendo as disciplinas espiritual, recorri à presença de Deus e ouvi uma boa mensagem que reacendeu a chama no meu coração novamente. E é assim. Não dar lugar ao desânimo, dizer não ao desânimo. O desânimo quer se instalar no seu coração, o conselho é este: vá à presença de Deus. Vá à presença de Deus. Agora, como eu vou à presença de Deus? A presença de Deus com oração, com cântico, com tudo aquilo que edifica o seu coração, com tudo aquilo que te impulsa a sair do desânimo, que te impulsa a sair daquele estágio, desse estado de desânimo. É buscar se animar em Deus, por isso vá à presença de Deus.
Pois é isso que homens de Deus, quando estavam se sentindo acuados, se recorreram, clamaram ao Senhor, declararam ao Senhor. Mas vá à oração, com cântico, com aquilo que edifica o seu coração. Uma das coisas que põe o desânimo embora é servir a Deus, é partilhar da comunhão, é ler um salmo, buscar sempre uma mensagem que te impulsa, que te coloca para frente. Dizer não ao desânimo é ter essas atitudes. Em meio à guerra, diga não ao desânimo. As guerras virão, o desânimo vai querer se instalar, mas diga não para ele. É uma atitude. É uma atitude. E é por isso que a segunda lição sobre como enfrentar essas guerras é encarando o adversário com veemência. Dizendo não ao desânimo, então encaramos essas guerras com veemência. Em meio a essas guerras enfrentamos adversários. E devemos encarar esses adversários com força, com boa atitude, com fervor, sem tremer. Sem tremer diante do inimigo, sem tremer diante da circunstância, é dizer, olha, eu vou encarar. Assim como Moisés orientou o povo, a Bíblia nos diz, olha lá, o versículo 3, novamente, dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegueis a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. E ele prossegue aí na parte grifada, ele diz, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. A diretriz que Moisés deu ao povo, a diretriz que Moisés deu e que a Bíblia dá a mim e a você hoje, é de enfrentar essas guerras, de enfrentar esses adversários com veemência, não se rendendo ao medo. Não se rendendo ao medo, mas encarando com veemência, encarando com força, resistindo. E a palavra eu tomo aqui como exemplo, um fato da palavra de Deus também, de 1 Samuel capítulo 17, que é o fato de Davi, ainda jovenzinho, quando ele encarou o gigante Golias, o exército de Israel estava acuado, todos com medo daquele guerreiro, daquele gigante. E Davi então foi e encarou ele. E como diz um escritor, ele diz que Davi viu no gigante mais a possibilidade de acertá-lo por ser um gigante do que ser esmagado por ele. Como se Davi dissesse, esse homem é grande demais, não tem como eu errar a pedrada. Vou acertar na cabeça dele, na testa dele. E ele encarou aquele momento. Ele encarou aquilo. E na força do Senhor, a Bíblia diz que ele derrubou o gigante. Ele encarou aquela situação com veemência, com boa atitude. Meu irmão e minha irmã, guarde isso no teu coração. Na Bíblia, a palavra não temas estar dita 365 vezes, como se Deus todos os dias nos dissesse, não temas, ou seja, não tenhas medo. Precisamos encarar as guerras com veemência. Na Bíblia, a palavra de Deus nos faz um alerta de algo muito sério. Ele diz assim, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. O que a Bíblia está dizendo é que em momentos de crise, que em momentos de guerra, a nossa atitude frente à circunstância vai ditar o final da guerra. E o sábio está dizendo aqui que quem desiste no momento de crise é porque realmente se entregou à própria fraqueza. E é claro, quando as circunstâncias se agigantam diante de nós, a tendência é se amedrontar, é entrar em pânico. E no Evangelho de João, Jesus disse aos discípulos acerca disso, diz assim, olha, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não entre em pânico. Crede em Deus, crede também em mim.
Jesus estava dizendo aos discípulos, e Ele diz a mim e a você, Ele diz, não entre em desespero, creia em mim, é o que Jesus está dizendo. E eu faço uma pergunta para você nessa noite, e você responde para você mesmo, você crê em Jesus? Você crê nele? Você crê que Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, que você pode se relacionar com Ele? Você de fato crê em Jesus? Você de fato crê em Deus? Se a sua resposta é sim, então nós partimos para a terceira lição sobre como enfrentar essas guerras. E a terceira lição sobre como enfrentar essas guerras é com confiança e fé em Deus. As guerras se levantam. Nós dizemos não ao desânimo, como também a encaramos com veemência e uma boa atitude, sem desespero. Agora, a confiança e a fé em Deus são posturas imprescindíveis para vencermos e superarmos toda e qualquer guerra. E as razões de dizer isto são as mesmas razões que Moisés disse àquele povo. A razão de dizer não ao desânimo, a razão de encarar o inimigo com veemência, a razão de ir à guerra sem medo, a razão de não fugir da batalha, a razão de encarar as guerras que findam e as guerras que não findam. A razão é esta que Moisés declara aqui no versículo 4 do capítulo 20 que nós lemos. O versículo 4, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Esta é a razão para não se ter medo. Essa é a razão para se encarar, para não dar lugar ao desespero, porque pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, é Ele que vai pelejar. O povo de Deus devia confiar que Deus estava com eles e que eles obteriam a vitória, teriam êxito em qualquer guerra ou batalha que enfrentasse. E Moisés estava dizendo àquele povo, olha, o Eterno, o seu Deus estará ali no campo de batalha com vocês, lutando contra os inimigos para vencer. Ele estará lá, Ele estará junto. Da mesma forma, irmãos, Deus está conosco nos campos das guerras da vida. Deus está com você. Nessa guerra que você está enfrentando, seja doença que você está enfrentando, seja qual for, momentos no complexo ali da sua família, no contexto familiar, a guerra que você está enfrentando, a batalha, a perseguição que você está enfrentando, o momento que você está enfrentando, saiba, Deus está no campo de batalha com você, Ele está ali, Ele vai. Da mesma forma Deus está conosco. Jesus deixou isso claro em Mateus 28, 20, olha lá a parte grifada, Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O apóstolo Paulo também, nessa pegada, nessa entoada, ele faz essa declaração em Romanos capítulo 8, versículo 31, ele diz, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele está ao nosso lado, quem será contra nós? E ele prossegue, e ele diz que nada irá separar ele do amor de Deus, porque Deus é com ele. Se Deus está com ele, não somos só vencedores, mas somos mais que vencedores. Você sabe o que é ser mais que vencedor? Mais que vencedores é que você entrou numa batalha que já foi ganha, e quem venceu por você foi Deus, foi Jesus. É isso que ele está falando. Da mesma maneira, Deus também chegou a Jeremias, ao profeta Jeremias, motivando ele, e disse essas palavras em Jeremias capítulo 1, versículo 19. Ele diz, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E Jeremias, vivenciando essa verdade, no capítulo 20, versículo 11, ele diz assim, mas o Senhor está comigo como um guerreiro valente. Ele vai na frente, Ele está comigo, é um guerreiro. E é devido a essas verdades da palavra de Deus que devemos enfrentar as guerras da vida com confiança e fé. Que
temos que ter confiança e fé nesse Deus. E agora eu quero destacar aqui elementos dessa confiança e fé. Elementos de confiança e fé. E quais são esses elementos que nós precisamos ter? Quando eu digo confiança e fé, é porque tem esses elementos. Colocamos em prática esses elementos. E o primeiro deles é ter coração esperançoso. Ter um coração esperançoso, preste muita atenção. Coração esperançoso é crer que Deus sempre proverá uma saída. Coração esperançoso é crer que em todas as tribulações, em todas essas guerras, Deus sempre proverá uma saída, sempre haverá uma saída para o servo, para a serva de Deus, para o filho, para a filha de Deus, que segue a Jesus, há saída para você. Deus sempre proverá uma saída, é o coração esperançoso. Ele tem essa saída. O segundo é ter uma atitude perseverante. Confiança e fé tem a ver com ter uma atitude perseverante dia a dia, que é não negociar a nossa fé em hipótese alguma, que é não negociar as verdades do Evangelho de Jesus, que é não se entregar à apostasia, que é não deixar de adorá-lo, que é não deixar de buscar, que é não deixar de levar a Ele as nossas orações, as nossas ansiedades, os nossos medos, como diz a Bíblia. Não negociar a nossa fé, mas permanecer perseverante. E o terceiro é ser animado com as promessas de Deus. É cada dia nos estimularmos com as promessas de Deus. Eu creio que você tem uma. Você tem uma promessa. É relembrando sempre das promessas de Deus. E uma dessas promessas de Deus que eu tenho comigo desde criança, desde que eu sirvo a Deus, desde que eu entreguei a Jesus aos 9 anos de idade, é a promessa que eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o céu é uma realidade. E no céu findará todas essas guerras. Eu prossigo em fé, não negocio a minha fé, porque eu creio no céu. Eu creio que Jesus voltará. Eu creio que se eu fechar o olho agora, eu vou abrir na eternidade, cara a cara com Jesus. Cara a cara com o Senhor. Também eu creio que se Deus permitir ver a volta dEle, eu estarei com Ele para todo sempre. Eu creio no céu. O lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, aonde a presença de Deus toma conta. E enquanto isso eu sei, e eu tenho certeza que o reino de Deus, a graça de Deus, a promessa de Deus, o consolo de Deus, o conforto de Deus, habita o meu coração. É nessa promessa, eu relembro dessa promessa, e o meu coração se enche de ânimo, se enche de alegria, se enche de certeza que as guerras que eu enfrento hoje, que eu enfrentarei no futuro, as guerras sempre, Deus estará comigo, Deus estará, sempre a presença dEle sempre estará. Querido irmão, você pode mudar a sua atitude em relação aos desafios da vida, do dia a dia, dizendo não ao desânimo, encarar o adversário com veemência, andar com confiança e fé em Deus. As guerras da vida se levantam e nossa postura frente a elas determinam nossa vitória ou nossa derrota. Por isso, anime-se. O Todo-Poderoso está contigo nas batalhas da vida. Ele está com você. Amém? A vitória é garantida em Jesus, e a vitória em Jesus é esta convicção de que as promessas dele se cumprem em nossa vida. Ele é o Deus que está conosco. Ele é o Deus que está com você. E eu quero orar neste momento, para você que está enfrentando uma guerra, uma batalha. Uma batalha. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero fazer uma oração, neste momento, uma oração de fé, por nós, por todos nós. Ó Pai,
Cada dia nós estamos enfrentando uma batalha, Senhor. Cada dia, Senhor, são oportunidades que surgem, ó Deus, para nos entregarmos ao desânimo, ou entregar os nossos medos a Ti e prosseguir em fé vitoriosos. Senhor, nós escolhemos Te seguir, Senhor. Escolhemos nos fortalecer no Senhor. Por isso, Senhor, eu intercedo agora por cada vida. Seja, ó Deus, a força. Seja, ó Deus, o ânimo para este pai de família, para esta mãe. Senhor, para este jovem e esta jovem, que estão sempre no campo de batalha, Senhor. Seja, Senhor, a força, seja o ânimo. Seja, ó Deus, este consolo, seja esta paz que tanto precisa, esta saída que tanto precisa. E encha cada coração que aqui está no ânimo do Senhor, a força do Senhor, que nos faz vitoriosos e nos faz encarar cada momento, cada guerra. Aleluia. Vitoriosos, Senhor, pois a nossa fé está no Deus Todo-Poderoso, que diz que está conosco e não devemos temer jamais. Amém. Missionária Central de Maringá